Duartina, Duartina, nossa bela flor menina, tua história, tua gente, tudo em ti nos fascina. Pra mostrar o quão é grande este nosso amor, a ti oferecemos este hino de louvor. O azul da sua bandeira representa o céu anil, o verde e o amarelo são as cores do Brasil. O branco é a paz que mora em nosso coração, e o brasão, as riquezas que brotam do teu chão. Duartina, Duartina, nossa bela flor menina, tua história, tua gente, tudo em ti nos fascina. Pra mostrar o quão é grande este nosso amor, a ti oferecemos este hino de louvor. És uma estrela que brilha no céu da esperança, e canto feliz no país de pujança. És a mãe dadivosa, orgulho dos filhos teus, cidade amada e abençoada por Deus. Duartina, Duartina, nossa bela flor menina, tua história, tua gente, tudo em ti nos fascina. Pra mostrar o quão é grande este nosso amor, a ti oferecemos este hino de louvor. Salve, salve teu passado, viva, viva teu presente, tu és um grande orgulho do povo duartinense. Duartina tão querida, nossa vida, nosso lar, teu glorioso nome para sempre hemos de honrar, teu glorioso nome para sempre hemos de honrar. Não é 3 hoje? Bom dia, nobres vereadores. Bom dia quem está nos assistindo aí pela internet. Qual que é? Vamos dar início à quinta sessão ordinária, realizada em 17/4/2020, com a presença da maioria dos senhores vereadores e senhora vereadora em número legal, invocando a proteção de Deus, declara aberta a quinta sessão ordinária da Câmara Municipal de Duartina, do ano 2020. Acolhendo o pedido de dispensa da leitura da referida ata apresentada pelo vereador Décio Maldonado Rojas, coloco-as em discussão perante o plenário desta Câmara. Encerrada a discussão, coloco a mencionada ata em votação. Quem for a favor de suas aprovação, permaneça como está. Quem for contra, que se manifeste. Aprovada as atas da citada sessão plenária. Feito isso e passando os trabalhos do expediente dessa sessão ordinária, partindo dos documentos recebidos pelo Poder Executivo Municipal, razão pela qual peço ao senhor primeiro secretário que proceda a leitura do projeto de lei número 07/2020, de autoria do prefeito municipal. Mensagem 07/2020. Nobres vereadores, temos a honra de encaminhar para apreciação e discussão e votação o incluso projeto de lei que dispõe sobre a abrangência do disposto no artigo 4º da Lei número 1910/2008. A citada Lei número 1910, de 6 de junho de 2008, foi editada para tratar da outorga de permissão de uso onerosa dos 4 quiosques construídos no Ecoparque Ciro Simão pela Prefeitura Municipal. No artigo 4º da citada lei consta a seguinte regra. Artigo 4º. Fica proibido o comércio ambulante de bebidas e gêneros alimentícios
na região de influência do Ecoparque Ciro Simão, visando assegurar o regular funcionamento dos quiosques a serem montados e explorados com base nesta lei. Tal dispositivo foi introduzido na lei municipal que institui a permissão de uso dos quiosques para garantir condições adequadas para a instalação e funcionamento das 4 unidades comerciais no local, como também manter padrões de organização pública e visual no ecoparque, bem como condições sanitárias e de higiene regulares. Ou seja, para o ecoparque Ciro Simão, não deve ser expedido alvará de funcionamento referente aos comércios ambulantes, carrinho de lanches, barracas de salgados, traders de bebidas, cachorro-quente, etc. Todavia, a abrangência do artigo 4º da comentada lei jamais tratou de impedir a Prefeitura Municipal de realizar festas e eventos públicos no ecoparque, com suas perspectivas praças de alimentação. Talvez pela forma como o texto do dito artigo 4º foi redigida, houve margem para a interpretação de diversas. Porém, na realidade, o espírito da lei nunca foi de inviabilizar o uso e ocupação do ecoparque em prol da população, visto que tal situação seria um verdadeiro absurdo. O ecoparque Ciro Simão é um parque público cuja finalidade é viabilizar um espaço para lazer, diversão e entretenimento para a população de Duartina e seus visitantes. A Lei Municipal número 1910, de 6 de junho de 2008, foi aprovada justamente para gerar condições de maior conforto e comodidade ao público frequentador do ecoparque. Eis que a finalidade da existência dos quiosques é servir e atender ao público e não simplesmente gerar renda para seus respectivos permissionários. Sendo assim, é fato que a Lei 1910/2008 jamais proibiu a Prefeitura de realizar eventos públicos no ecoparque e de montar as devidas praças de alimentação nesses eventos. O que está proibido pela lei é o comércio ambulante em caráter geral no ecoparque, por conta dos motivos já expostos. Todavia, reitera-se, por ocasião dos eventos específicos realizados ou autorizados pela Prefeitura Municipal no ecoparque, não há qualquer vedação, sendo viável, portanto, a edição da lei municipal própria para explicitar de forma clara, direta e objetiva essa realidade, visando eliminar qualquer dúvida ou divergência de interpretação do disposto no artigo 4º da Lei de 2008. É importante frisar que o projeto de lei em apreço não traz nenhuma alteração, ou seja, não está sendo modificado a Lei 1910, mas apenas previsto de modo expresso e bastante claro que o disposto no artigo 4º não se aplica aos eventos realizados ou autorizados pela Prefeitura. Ademais, é relevante destacar que a matéria em apreço não impõe nenhum prejuízo ou benefício aos quiosques, até porque não é papel do município fazer ou deixar de fazer algo para prejudicar ou beneficiar os permissionários dos quiosques instalados no ecoparque. As praças de alimentação montadas nos eventos públicos realizados pela Prefeitura não causam qualquer prejuízo aos permissionários, até porque não é finalidade dos eventos realizados pela Prefeitura gerar rendas ou lucros permissionários, mas sim proporcionar conforto, diversão, lazer e entretenimento para a população. A interpretação contrária da regra do artigo 4º, por sua vez, desvirtua por completo a própria essência da Lei nº 1910, pois não haveria sentido algum em proibir a própria Prefeitura de montar praças de alimentação nos seus eventos públicos realizados no ecoparque, visto que, neste caso, a Prefeitura estaria realizando uma festa incompleta, com sérias restrições em benefícios apenas dos permissionários dos quiosques, na contramão do interesse público. Isto posto, esperamos que o projeto de lei seja devidamente aprovado. Atenciosamente, Aderaldo Pereira de Souza Júnior, Prefeito Municipal.
Declaro o projeto em ordem para ser recebido por esta Casa e o remeto às comissões de Justiça, Legislação e Redação, Economia, Finanças e Orçamento para emissão de seus pareceres. Feito isto e passando os trabalhos do expediente desta sessão ordinária, partindo dos documentos recebidos pelo Poder Executivo Municipal, razão pela qual peço ao senhor primeiro secretário que faça a leitura do projeto de lei número 08/2020, de autoria do prefeito municipal. Mensagem 08/2020. Prezado presidente, com meus cordiais cumprimentos, temos a honra de vir à presença de Vossa Excelência com este, a fim de enviar para apreciação desta augusta Casa de Leis o incluso projeto de lei número 08/2020, que dispõe sobre a alteração do Plano Plurianual PPA, Lei de Diretrizes Orçamentárias LDO, autorizar abrir crédito adicional especial e crédito suplementar e da outras providências. Senhor presidente, senhora vereadora, senhores vereadores, o projeto em pauta tem por objetivo criar ficha orçamentária para recebimento de repasse de recursos da esfera estadual, a serem utilizados nas ações e projetos atinentes ao combate do coronavírus, Covid-19. Por se tratar de matéria de suma importância para a nossa população, rogo que a matéria seja apreciada em regime de extrema urgência e em caráter excepcional. Renovo a Vossa Excelência e demais pares meus protestos de elevada estima e distinta consideração, colocando-me sempre à disposição dessa laboriosa Casa de Leis. Aderaldo Pereira de Souza Júnior, prefeito municipal. Tendo o Poder Executivo solicitado tramitação dessa propositura em regime de urgência, coloco esse pedido em discussão. Coloco agora em votação. Quem for a favor ao regime de urgência requerido pelo prefeito quanto ao projeto de lei número 08/2020, permaneça como está. Quem for contrário, que se manifeste. Aprovado o regime de urgência, declaro o projeto em ordem para ser recebido por esta Casa e o remeto às comissões de Justiça, Legislação e Redação, Economia, Finanças e Orçamento para emissão de seus pareceres. Feito isto e passando aos trabalhos do expediente dessa sessão ordinária, partindo dos documentos recebidos pelo Poder Executivo Municipal, razão pela qual peço ao senhor primeiro secretário que faça a leitura do projeto de lei número 09/2020, de autoria do prefeito municipal. Mas não está alterado aqui no projeto ainda, né? Mensagem 09/2020. Egrégia Câmara, ínclito presidente e nobres vereadores. Cordialmente submetemos a apreciação dessa respeitável Casa de Leis. Aqui no caso, então, seria R$100.000 aqui, né? Tal. É, porque aqui na mensagem agora está 80 mil. O certo é 100. Ah. Então, vamos lá. Mensagem 09/2020. Egrégia Câmara, ínclito presidente e nobres vereadores. Cordialmente submetemos à apreciação dessa respeitável Casa de Leis, incluso o projeto de lei número 09/2020, que dispõe, junto ao Orçamento Geral Anual do município, a abertura de crédito especial no valor. Esclareço aos nobres edis que a abertura do crédito adicional especial destina-se à inclusão de ficha orçamentária para a utilização de recursos federais do Programa Nacional de Alimentação Escolar, PNAE, na confecção de kits alimentares oferecidos aos estudantes das escolas públicas municipais em razão da suspensão das aulas em nosso município,
conforme instrução do governo estadual. Para a cobertura do crédito adicional suplementar, esta municipalidade utilizará parte dos recursos da anulação parcial das dotações já existentes no corrente exercício. Solicito que a presente proposição seja apreciada em regime de urgência nos termos do artigo 42 da Lei Orgânica do município, pois há necessidade de máxima utilização dos recursos. Aproveitamos a oportunidade para reiterar às vossas excelências os protestos de estima e consideração. Prefeitura Municipal de Duartina, 15 de abril de 2020, Aderaldo Pereira de Souza Júnior, Prefeito Municipal. Tendo o Poder Executivo solicitado a tramitação desta propositura em regime de urgência, coloco esse pedido em discussão. Coloco agora em votação. Quem for a favor ao regime de urgência requerido pelo prefeito quanto ao projeto de lei número 09/2020, permaneça como está. Quem for contrário, que se manifeste. Aprovado o regime de urgência, declaro o projeto em ordem para ser recebido por esta Casa e o remito às comissões de Justiça, Legislação e Redação, Economia, Finanças e Orçamento para emissão de seus pareceres. Informo aos nobres vereadores que esses projetos apresentados serão incluídos na pauta deste dia para discussão e votação. Esgotado o expediente do Executivo, passaremos ao trabalho do Poder Legislativo Municipal, ocasião em que peço ao senhor primeiro secretário que proceda à leitura do ofício número 33/2020, de autoria dos vereadores Sérgio Aparecido de Oliveira e Luiz Henrique Pedro. Ofício 33/2020. Ao excelentíssimo senhor Aderaldo Pereira de Souza Júnior, Prefeito Municipal de Duartina. Ilustríssimo senhor, na qualidade de vereador e sendo conhecedor da situação que se encontra-se a população de Duartina, solicitamos ao Poder Executivo e ao setor de finanças da Prefeitura para determinar o estudo técnico e implementação imediata de medidas emergenciais de mitigação dos efeitos sociais e econômicos advindos com o urgente quadro do coronavírus. Nesse sentido, sugere-se que a análise leve em consideração as seguintes medidas: suspensão por 90 dias das parcelas do Imposto sobre Propriedade Predial e Territorial Urbana, IPTU, incidentes sobre imóveis residenciais. Suspensão por 90 dias das parcelas do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana, IPTU, incidentes sobre os imóveis comerciais ligados às atividades de microempresas e empresas de pequeno porte, desde que enquadradas no Simples Nacional. Suspensão por 90 dias da cobrança do imposto sobre serviço de qualquer natureza, incidente nas atividades de microempreendedor individual, microempresas e empresas de pequeno porte, desde que enquadradas no Simples Nacional. Quarta, a antecipação do pagamento de 50% do 13º do salário dos servidores efetivos e comissionados. A situação emergencial oriunda da pandemia do Covid-19 tem incentivos e efeitos de preservação da capacidade social e econômica dos contribuintes e colaboradores da cidade de Duartina. Desta forma, a suspensão por 90 dias da cobrança de ISS e IPTU às microempresas e empresas de pequeno porte terá o objetivo de estabilizar a cadeia produtiva e preservar empregos, haja visto a considerável diminuição do faturamento por consequência da pandemia. A suspensão de impostos por período determinado e a antecipação de renda poderão resultar em ganhos sociais prementes, na certeza de que o município pode dar essa importante contribuição no enfrentamento desse momento de dificuldade sem precedentes na história. Desta forma, esperamos contar com toda a atenção do Executivo para que estude a viabilidade dessas importantes medidas.
Atenciosamente, Sérgio Aparecido de Oliveira, Luiz Henrique Pedro, vereadores. Recebo o ofício na forma regimental e determino à Secretaria desta Casa que adote as providências cabíveis. Com isso, essa presidência franqueia a livre palavra para o vereador que dela uso queira fazer na forma do artigo 82 do Regimento Interno desta Casa. Alô, som. Bom dia a todos, né, os demais pares. Com relação a esse ofício, né, que o vereador Luiz Henrique nós encaminhamos ao senhor prefeito, talvez o pessoal vai poder, alguns vão até achar que está tirando proveito da situação e querendo se promover politicamente. Eu fui procurado, né, estando ali no comércio, fui procurado por vários, né, pelos demais comerciantes da cidade e algumas pessoas também da sociedade, e eles relataram que esse prazo que foi prorrogado pelo prefeito de apenas uma semana, do dia 22 para o dia 30, é um prazo muito curto para se pagar, para se tentar efetuar esse pagamento, que é a primeira parcela do IPTU. Então, por conta disso, eu e o Luiz Henrique, nós estamos encaminhando esse ofício, né, solicitando ao prefeito para que estendesse 90 dias ou mais, estudasse a possibilidade, a viabilidade de estar prorrogando um prazo um pouco maior, né, até por conta de toda essa paralisação, mexeu na economia do município, mexeu na economia da nossa população, não só do Artina, como as demais cidades. Ou seja, o Brasil inteiro está passando por essa crise. Então, seria interessante que o prefeito tivesse aí um olhar um pouco especial nessa questão, né? Não vou falar que não foi válida a intenção dele de prorrogar, né? Mas estudasse com carinho essa possibilidade, né? E também antecipando aí o 13º salário, metade, né, se conseguisse fazer esse estudo, eu acho que aliviaria um pouco mais aí a situação financeira do município. A liberação desse dinheiro geraria uma renda um pouco melhor aí no nosso comércio, né, os poucos que estão abertos, né, os poucos comércios que estão abertos. É mais nessa questão, só isso. Senhor presidente, eu acho ótimo o ofício que ele está fazendo, realmente, só que eu acho que deveria isso ser feito uma questão de justiça, ou, através da assistência social, alguma coisa, analisar realmente quem precisa. Então, ele está falando dos 50% do 13º. Você pega um funcionário que ele ganha na prefeitura e também é aposentado. Ele já vai receber meio do INSS, também tem 2 salários. Não é justo que ele tenha mais esse benefício. Eu acho que o cara que realmente precisa deve fazer mesmo, sem problema nenhum. Eu acho que até também a questão do IPTU, essas coisas, tudo vê realmente para quem precisa. Que acaba sendo beneficiado pessoa que não precisa, que tem condições de pagar, que não prejudicou ele nada. Eu acho que precisa ser uma coisa bem feita, não há necessidade de ser todo mundo. Eu acredito que o IPTU, por exemplo, já tem muitos que estão mesmo atrasados, não vai entrar nessa... Já não, e aí a prefeitura é uma coisa boa de se estudar, embora, por exemplo, ele estudar, né? Sim. E eu acho que a Câmara deve também, nesse sentido, que seja feita uma coisa certa para que faça esse benefício para quem realmente precisa, que analise. Porque sempre nesses casos vem os caras que levam vantagem em tudo e acabam levando vantagem. Às vezes um coitado mesmo que precisa, não. Porque a prefeitura também vai passar por uma situação difícil financeira. Então tem que se ver bem isso daí para não... Mas é boa a sua intenção, parabenizo você. É uma boa intenção, sim, isso daí. Até o governo federal já isentou várias coisas, conta de luz, pode prorrogar. Eu fui pagar o AB ontem, já prorrogou para setembro. Já estão fazendo de ofício isso, mas uma boa. Mas que seja analisado para não... Eu acho que não é justo uma pessoa que não precisa ter esse benefício numa época dessa.
Eu também quero parabenizar aí os nobres aí pelo seu ofício. Eu acho que é muito boa, é válido. Eu acho que o prefeito tem que pensar com carinho aí, que tem muita gente que precisa, assim. É como o nobre diz, acho que tem que ser avaliado caso a caso, quem realmente está precisando. Mas é interessante seu ofício. Parabéns dos nobres. É bastante pertinente a colocação que o vereador fez, né? Eu não tinha me atentado a essa questão do funcionário que já está no INSS, né, na Previdência, e que está na ativa. É bem pertinente a sua colocação. É bem... O seu ofício vai ele se Sim. enquadrar, né? Para ser justo. Bom dia aos nobres pares, bom dia à mesa. Gostaria de só fazer uma colocação, né? Um alerta a toda a população de Duartina, que ontem na rede social o prefeito anunciou o primeiro caso confirmado na cidade de coronavírus. Então, acaba desse modo confirmando que muitos dos municípios da região iriam, questão de tempo, iriam contrair um caso, né? Gostaria de deixar aqui um alerta para a população, resguardar, cuidar daqueles que a gente mais ama, são os nossos pais, os idosos, pessoas que têm já um grau de risco. Então a gente coloca aqui o nosso pedido para a população se resguardar, tomar todo o cuidado possível, as medidas necessárias, e que a Câmara hoje, nesse efetivo, está tomando também todas as precauções necessárias para ter a sessão normal e não atrapalhar o andamento do município. Só colocando a questão aqui do crédito adicional, que está a pedido, os 100 mil, o Poder Executivo já tinha tomado a atitude de distribuir os kits, né, à população. Isso vem para conduzir ainda mais os trabalhos. É plausível também as atitudes agora referente à população mais carente, de contribuir também com os munícipes, e a gente, como legislativo, vai também fazer todas as medidas necessárias para contribuir ainda mais com a população. Sobre o ofício encaminhado ao Poder Executivo, a gente ouviu a população, ouviu a todos que estão envolvidos, funcionários da Prefeitura. Hoje a Prefeitura é a maior fonte pagadora do município. Então, a gente, de um certo modo, para comover e atender também a necessidade do comércio, que está tudo parado, a gente também solicitou essa antecipação de 50% do 13º do servidor municipal, comissionado também, e a gente busca, nessa pandemia, nessa crise econômica, atender os empresários, a população, suspendendo por 90 dias a cobrança de IPTU e ISS, e como bem disse o vereador Priá, essa hora é uma hora de análise e entendemos que será um benéfico para todos, não só para o município, não só para a prefeitura, mas também para a população. E dessa forma foi feito o ofício através de um estudo de análise da prefeitura. Muito obrigado, presidente. Feito fim do expediente dessa sessão ordinária, informo haver os trabalhos da ordem do dia desta... Pondero que está em pauta para discussão e votação o projeto de lei número 03/2020, Matadouro Municipal, o projeto de lei número 08/2020 e o projeto de lei número 09/2020. Continuando, peço ao senhor primeiro secretário que faça a leitura do projeto de lei número 03/2020. Projeto de lei número 03/2020, que dispõe sobre a concessão através de permissão de direito real de uso à empresa William dos Santos Ribeiro, CPF 3836-3932809,
um imóvel urbano com área construída de 69,19 metros quadrados e área de um terreno de 1.013,39 metros quadrados, situado no antigo matadouro municipal, para atividades de fabricação de laticínios. Autor Aderaldo Pereira de Souza Júnior. Coloco o projeto de lei número 03/2020 anunciado em primeira discussão junto ao plenário desta Câmara. Presidente, não posso ficar calado nessa questão. Muito se passou aqui nessa Casa de Lei referente às empresas que queriam se instalar no município. E essa Casa de Lei recebeu empresários que também tinham interesse numa área para gerar empregos e não foi concedido. Não sou contra a empresa, pelo contrário, mas Duartina tem dois pesos e duas medidas. Isso daí é bem claro e eu fico extremamente chateado com essa questão. Muitas pessoas solicitou um espaço, muitas pessoas vieram até essa Câmara solicitar e nada foi feito. Desse modo, eu gostaria de deixar aqui registrado essa questão da empresa que tinha um local lá e foi cedido através desse projeto e realmente é estranho as coisas que acontecem no município. Até essa questão da empresa vai ser instalada no local que o acesso ali fica limitado por causa da ponte. Então, colocar uma fábrica do lado de uma ponte que está em estado, vamos colocar, deplorante, está quase as suas laterais cedendo. Então, a gente fica meio até pasmático com essas coisas que acontecem no município. Mas não sou contra a empresa, espero que produza, espero que gere emprego. Só que é o que eu falo, no município de Duartina tem dois pesos, duas medidas. Para um dá, para outros pode fazer o que quiser que não vai conseguir. Coloco agora o projeto de lei número 03/2020 em primeira votação. Quem for a favor permaneça como está. Quem for contrário, que se manifeste. Aprovado o projeto de lei número 03/2020. Continuando, peço ao senhor primeiro secretário que faça a leitura do projeto de lei número 08/2020. Projeto de lei número 08/2020, que dispõe, junto ao Orçamento Geral Anual do Município, a abertura de crédito adicional especial no valor total de R$100.000. Coloco o projeto de lei número 08/2020 anunciado em primeira discussão junto ao plenário desta Câmara. Coloco agora o projeto de lei número 08/2020 em primeira votação. Quem for a favor do permaneça como está, quem for contrário que se manifeste. Aprovado o projeto de lei número 08/2020. Convoco os nobres edis para mais uma sessão extra para o segundo turno de discussão e votação do projeto de lei número 03/2020. E o 09, não vai ler? Não, nada que 09. 09. Você colocou 03. 03 é para colocar na outra, né? Na próxima sessão, né? Continuando, peço ao senhor primeiro secretário que faça a leitura do projeto de lei número 09/2020. Projeto de lei número 09/2020, que dispõe, junto ao Orçamento Geral Anual do Município, a abertura de crédito adicional no valor de R$80.000. Autor Aderaldo Pereira de Souza Júnior. Coloco o projeto de lei número 09/2020 anunciado em primeira discussão junto ao plenário desta Câmara.
Esse é o que teve alteração, esse é o de 80 mil reais. Tem um de 100 mil reais, que é o 08, né? E o outro é de 100 mil reais. Um é da Covid lá para... Acho que pode dizer... Já está aí, né? Que alteração você já pegou, né? Coloco agora o projeto de lei número 09/2020 em primeira votação. Quem for a favor permaneça como está. Quem for contrário, que se manifeste. Aprovado o projeto de lei número 09/2020. Convoco os nobres vereadores para mais uma sessão extra para o segundo turno de discussão e votação dos projetos acima. Encerrando os trabalhos, informe não haver inscrito para a explicação pessoal. Nada mais havendo a tratar e agradecendo a proteção de Deus, declaro encerrada a presente sessão ordinária, determinando ao diretor-geral da Secretaria desta Câmara que lave a ata desta sessão. Bom dia. Ordinária realizada em 17/4/2020, com a presença dos senhores vereadores e senhora vereadora em número legal, invocando a proteção de Deus, declaro aberta a 10ª sessão extraordinária da Câmara Municipal de Duartina, do ano 2020, convocada na sessão ordinária deste dia para proceder-se os trabalhos de segunda e última discussão e votação do projeto de lei 03/2020, projeto de lei número 08/2020 e projeto de lei número 09/2020. Todos os nobres vereadores vão manter a mesma votação? Nada mais havendo a tratar e agradecendo a proteção de Deus, declaro encerrada a presente sessão extraordinária, determinando ao diretor-geral da Secretaria desta Câmara que lave a ata dessa sessão. Bom dia.